Bem-vindo ao nosso templo de histórias. Olá, querido viajante do tempo. Seja você alguém que acabou de descobrir nosso canal ou um companheiro fiel dessa jornada através dos séculos, é uma alegria imensa ter você aqui conosco hoje. Este é um espaço dedicado àqueles que anseiam por mergulhar profundamente nas águas cristalinas da história, que desejam não apenas conhecer fatos, mas viver os momentos, sentir as texturas, respirar os aromas e ouvir os sussurros de eras há muito passadas. Hoje vamos embarcar em uma experiência verdadeiramente única, um dia completo na vida de um escriba do Antigo Egito. Não será uma simples narração de fatos históricos, será uma imersão sensorial e contemplativa, uma meditação guiada através do tempo que nos permitirá compreender não apenas o que esses guardiões do conhecimento faziam, mas como se sentiam, como experimentavam cada momento de suas vidas extraordinariamente ordinárias. Se você aprecia este tipo de narrativa imersiva, onde cada detalhe é cuidadosamente tecido para transportá-lo completamente para outro tempo e lugar, eu convido você calorosamente a se inscrever no canal. Aperte aquele botão vermelho e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das jornadas que preparamos com tanto carinho. Deixe também seu like neste vídeo. Esse simples gesto nos ajuda imensamente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E aqui vai um convite especial. Comente abaixo qual jornada histórica você gostaria de vivenciar em nossos próximos vídeos. Quer caminhar pelas ruas da Roma antiga? Deseja conhecer o cotidiano de um monge medieval? Sonha em explorar as bibliotecas perdidas de Alexandria? Sua opinião é fundamental para moldarmos o futuro deste canal, e eu leio cada comentário com atenção e gratidão. Agora, acomode-se confortavelmente. Respire fundo. Deixe as preocupações do dia moderno se dissolverem gradualmente. Nas próximas 2 horas, vamos viajar juntos para o coração do Antigo Egito, para um tempo onde o ritmo da vida seguia o pulso eterno do Nilo, onde cada gesto carregava significado e onde a arte da escrita era considerada sagrada. Prepare-se para desacelerar, para contemplar, para verdadeiramente sentir. Esta não é uma jornada para ser consumida apressadamente, é uma experiência para ser saboreada, momento a momento, respiração a respiração. O despertar com o sol do Nilo. A primeira claridade da manhã desliza suavemente pelas águas do grande rio, atravessa a abertura da casa e pousa delicadamente sobre as pálpebras fechadas do escriba. Não é um despertar abrupto, violento como um alarme moderno que arranca a consciência do sono com brutalidade. É, ao contrário, um chamado gentil, a luz tocando a pele com dedos de seda dourada, convidando, sugerindo, nunca exigindo. O ar ainda guarda o frescor precioso da noite, aquela temperatura perfeita que existe apenas nestes breves momentos antes que o sol do Egito comece sua escalada implacável pelo céu. É um ar que parece carregado de possibilidades, limpo e puro, como se o mundo tivesse sido recriado durante as horas escuras e agora fosse oferecido novamente, imaculado e cheio de promessas. Um silêncio profundo envolve o mundo, não a ausência total de som, mas sim aquela qualidade particular de quietude que existe quando todos os ruídos agressivos da civilização ainda dormem. É o silêncio que permite ouvir o próprio coração batendo, a própria respiração entrando e saindo dos pulmões, o próprio sangue circulando nas veias. O escriba desperta sem pressa, como se seu corpo soubesse exatamente quando abrir os olhos, nem antes, quando ainda seria cedo demais e a transição seria forçada, nem depois, quando o dia já teria avançado além do momento perfeito. Há uma sabedoria neste despertar natural que nós, habitantes do mundo moderno, com nossos despertadores digitais, quase esquecemos completamente. Vozes aladas do amanhecer. O som distante das aves que vivem às margens do Nilo chega até ele como uma melodia antiga, conhecida desde sempre. São vozes que não sobressaltam, apenas acompanham. Ibis sagrados com seus chamados melódicos, garças que anunciam o dia com graça serena,
pequenos pássaros cujos nomes se perderam no tempo, mas cujas canções permanecem eternas. O sussurro eterno das águas. Há também o murmúrio leve da água corrente, esse sussurro eterno que embala todas as manhãs no Antigo Egito. O Nilo nunca dorme, nunca para, nunca silencia. Sua voz é constante como a batida do coração cósmico. E para aqueles que cresceram às suas margens, esse som é mais do que familiar. É parte integrante da própria consciência. Uma presença tão constante que quase não é notada. E ainda assim, sua ausência seria ensurdecedora. A dança silenciosa do despertar. O escriba permanece deitado por alguns instantes, apenas respirando, sentindo o ar entrar e sair dos pulmões com a naturalidade das marés. Não há pensamentos complexos ainda, apenas sensações puras, consciência sem julgamento. O corpo reconhece sua própria existência, celebra silenciosamente mais um dia concedido, mais uma oportunidade de participar do grande mistério da vida. Quando finalmente se levanta, seus movimentos são lentos, medidos, como se cada gesto fosse parte de uma dança silenciosa aprendida há muitos anos. Não há desperdício de energia, não há movimentos desnecessários. Tudo flui com uma economia de movimento que seria invejada por qualquer praticante moderno de Tai Chi ou Yoga. É a graça natural de alguém que está completamente presente em seu corpo, completamente consciente de cada músculo, cada articulação, cada movimento da coluna vertebral, enquanto passa de horizontal a vertical. Ele caminha até a bacia de cerâmica, onde a água da noite anterior ainda repousa, cristalina e fresca. A bacia foi deixada ali intencionalmente, preparada na véspera como parte do ritual noturno, para que estivesse pronta neste momento exato. Há uma sabedoria nessa preparação antecipada, uma consideração pelo eu futuro que o eu passado demonstrou com cuidado amoroso. Cada gota que escorre é uma bênção, uma purificação suave que prepara não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito para o dia que se aproxima. Ele mergulha as mãos na água, sentindo o choque suave da temperatura contra sua pele, ainda aquecida pelo sono. Por um momento apenas observa, vê a superfície da água se agitar em ondulações concêntricas, vê seu próprio reflexo distorcido olhando de volta para ele do fundo da bacia. Então, com um movimento fluido, leva a água ao rosto. A sensação é elétrica em sua suavidade. Cada gota que toca a pele parece despertar terminações nervosas que estavam dormentes. A água escorre pelas bochechas, pelo queixo, desce pelo pescoço e com ela escorrem também os últimos véus do sono, os últimos fragmentos de sonhos que possam ter persistido. É um despertar completo, não apenas dos olhos, mas de cada poro, cada célula da pele. O ritual matinal e a preparação da alma. A luz dourada continua a se espalhar, transformando o interior simples da casa em um espaço quase sagrado. Os raios oblíquos do sol nascente iluminam as paredes de barro com um brilho suave, criando um jogo de luz e sombra que muda a cada momento, nunca permanecendo exatamente igual. É como se a própria luz estivesse dançando, celebrando o nascimento de mais um dia. As paredes, embora simples, não são vazias de significado. Cada imperfeição na superfície de barro conta uma história. A marca de uma mão que alisou o material quando ainda estava úmido. A pequena fenda que se formou com o tempo e as mudanças de temperatura. A descoloração sutil onde a fumaça da lamparina deixou sua assinatura ao longo de incontáveis noites. Para o escriba, essas imperfeições não são defeitos, mas testemunhos da vida vivida, da passagem do tempo, da impermanência de todas as coisas materiais. Os tecidos da ordem. Dobrados com cuidado meticuloso, os tecidos repousam em seu lugar designado. Não estão apenas empilhados, estão organizados com uma precisão que beira o cerimonial. A túnica de linho que vestirá hoje está no topo, suas dobras perfeitamente alinhadas. Abaixo, outros tecidos aguardam seu turno, cada um lavado e preparado com atenção dedicada. Há uma beleza nessa ordem, uma qualidade meditativa no próprio ato de manter as coisas arranjadas com cuidado. Objetos com propósito. Os poucos objetos que compõem seu mundo não são muitos, mas cada um possui significado.
Cada um serve um propósito claro. Não há acúmulo desnecessário, não há posse de coisas apenas por acaso. Uma jarra para água, uma lamparina de óleo, alguns utensílios básicos para preparar alimentos simples. A economia de posses não é resultado de pobreza forçada, mas de uma escolha consciente. Manter apenas o essencial permite que a atenção permaneça focada no que realmente importa. O espaço que respira tudo está em seu lugar. Tudo respira ordem e quietude. Não é a ordem rígida de um ambiente militar, mas sim a ordem orgânica de um espaço onde cada objeto encontrou naturalmente seu lugar apropriado ao longo do tempo. É possível sentir a paz que emana dessa organização, o oposto do caos, o antídoto para a ansiedade que surge quando nossos ambientes externos refletem desordem interna. O escriba veste sua túnica de linho com uma lentidão deliberada que transforma até esse ato mundano em algo próximo de um ritual sagrado. O tecido desliza sobre sua pele limpa com uma suavidade que só o linho de qualidade pode oferecer. Cada prega é ajustada com atenção, não por vaidade, mas por respeito, respeito ao ofício que representa, respeito à tradição de todos os escribas que vieram antes dele, respeito ao próprio dia que está começando. Há algo profundamente satisfatório nesse cuidado com a aparência que não tem nada a ver com ostentação ou desejo de impressionar outros. É mais sobre trazer ordem ao externo como reflexo da ordem interna. Quando a túnica finalmente repousa corretamente sobre seus ombros, quando cada dobra está em seu lugar apropriado, há uma sensação de certo, uma completude que sinaliza a prontidão para começar o dia. Ele respira fundo, enchendo-se da paz que permeia aquele início de dia. O ar que entra em seus pulmões carrega consigo não apenas oxigênio, mas também a qualidade particular daquele momento específico, o frescor residual da noite, o primeiro toque de calor do sol nascente, o cheiro sutil de terra úmida que vem do rio distante, um traço quase imperceptível de flores que se abrem nos jardins dos templos. Esta respiração consciente não é apenas um ato físico, é uma forma de se ancorar completamente no momento presente, de trazer toda a consciência para o aqui e agora. Com cada inspiração, ele se torna mais presente. Com cada expiração, libera qualquer tensão residual, qualquer preocupação que possa ter carregado do dia anterior. É um processo de limpeza não apenas do corpo, mas da mente e do espírito. A sabedoria do linho. O linho não era apenas um tecido, era uma escolha espiritual. Suas fibras naturais permitiam que o corpo respirasse sob o sol intenso do Egito, mantendo frescor quando tudo ao redor queimava. Além disso, sua cor clara refletia a luz, e sua textura suave contra a pele era um lembrete constante de que o conforto pode coexistir com a simplicidade. Lá fora, o mundo ainda dorme em sua maior parte. As ruas estreitas estão vazias ou quase, habitadas apenas por algumas almas que, como ele, acordam com o sol. Há uma qualidade particular nesse momento, antes que a cidade desperte completamente, uma privacidade compartilhada entre aqueles poucos que escolhem ou precisam estar acordados nesta hora sagrada. O escriba sabe, com a certeza que vem da repetição diária ao longo de anos, que tem tempo para se preparar sem pressa, tempo para agradecer em silêncio, tempo para simplesmente existir naquele momento sagrado entre a noite e o dia. Não há correria, não há estresse de estar atrasado, não há a ansiedade moderna de tentar encaixar demais em pouco tempo. Ele fecha os olhos por um instante, um momento de pausa completa antes de começar os preparativos para seu trabalho. Nesse breve hiato, sua consciência se expande para além dos limites de seu corpo, de sua casa, tocando o rio distante, o céu que se clareia, as estrelas que ainda resistem bravamente no oeste antes de se renderem ao dia. Há uma conexão sentida, não pensada, uma sensação de ser parte de algo infinitamente maior que si mesmo. Ouve o rio com uma clareza que parece impossível, dada a distância. Ou talvez seja apenas que conhece esse som tão intimamente que sua mente o preenche mesmo quando os ouvidos físicos mal podem detectá-lo. Sente a brisa que entra pela janela, uma corrente de ar que parece carregar consigo promessas do dia que virá. E sorri internamente.
não com os lábios, mas com algo mais profundo, uma alegria quieta que não precisa de expressão externa para ser completamente real. Mais um dia foi concedido, mais um dia para escrever, observar e viver em harmonia com o grande ritmo do universo. E nesse reconhecimento simples reside uma profundidade de gratidão que palavras dificilmente poderiam expressar. A preparação silenciosa dos instrumentos sagrados. O escriba se move pela pequena sala com a familiaridade de quem repete o mesmo ritual há anos incontáveis. Não há necessidade de pensar conscientemente sobre onde cada coisa este. Seus pés conhecem cada centímetro do chão de terra batida. Suas mãos conhecem exatamente a distância até cada prateleira, cada canto, cada objeto. É uma dança memorizada no nível celular, uma coreografia aprendida através de repetição infinita até se tornar segunda natureza. Seus dedos conhecem cada textura antes mesmo de tocá-la. A suavidade serosa da cera que sela os recipientes de tinta, a aspereza controlada do papiro novo, a maciez quase sedosa das fibras do pincel. Cada peso está catalogado em sua memória muscular. O peso leve, mas substancial, de um rolo de papiro, o peso denso dos recipientes de tinta, o peso quase imperceptível, mas crucial de cada pincel. Pincéis de junco. Guardados com reverência que beira o religioso, cada pincel foi preparado com as próprias mãos do escriba. Não são instrumentos comprados de um artesão qualquer, são extensões de si mesmo, criadas através de um processo meticuloso que começou com a seleção cuidadosa dos juncos mais adequados nas margens do Nilo. As fibras foram tratadas, moldadas, amarradas com fios de linho da espessura exata necessária. Cada pincel conhece o toque delicado necessário para cada tipo de traço 4, o peso exato a aplicar para uma linha fina, a quantidade precisa de tinta a segurar para uma curva suave, o ângulo específico para começar um hieróglifo complexo. Tintas sagradas. Preta como a terra fértil depositada pelas cheias anuais do Nilo, rica em carbono e promessas de vida. Vermelha como o sol nascente que ele acabou de testemunhar, preparada com minerais cuidadosamente moídos até se tornarem pó fino como poeira de estrelas. Cada cor guarda um significado que transcende sua simples aparência visual. A tinta preta é usada para o corpo principal dos textos, para as palavras comuns que constroem os registros diários. A tinta vermelha é reservada para momentos especiais, títulos importantes, palavras de poder, nomes de divindades, números particularmente significativos. Cada tom conta uma história diferente, carrega uma intenção distinta, comunica em múltiplas camadas. Folhas de papiro, lisas ao toque, mas com uma textura sutil que permite que a tinta se agarre perfeitamente sem sangrar. Cuidadosamente preparadas através de um processo laborioso que transforma os caules da planta de papiro em superfícies de escrita que durarão séculos. Cada folha foi cortada com precisão, batida e prensada para criar uma superfície uniforme, polida com uma pedra lisa até alcançar a textura ideal. Agora aguardam, em uma pilha perfeitamente alinhada, as palavras que irão preservar a memória e a ordem do mundo por gerações ainda não nascidas. Há algo quase vivo nessas folhas em branco, um potencial pulsante, uma promessa não cumprida, um futuro aguardando para ser escrito. O escriba pega o primeiro pincel com uma reverência que poderia parecer excessiva a um observador moderno, mas que para ele é perfeitamente apropriada. Este não é apenas um instrumento de trabalho, é um canal sagrado através do qual o conhecimento flui e se eterniza. É a ponte entre o pensamento efêmero e a palavra permanente, entre a ideia que existe apenas na mente e o registro que sobreviverá ao corpo físico de seu criador. Passa os dedos suavemente pelas fibras, verificando sua integridade com um toque tão leve que mal as perturba. Procura por qualquer sinal de dano,
uma fibra quebrada aqui, um desgaste excessivo ali. O gesto é automático, quase inconsciente, mas carregado de respeito e atenção. Este cuidado meticuloso não é obsessão, é reconhecimento de que a qualidade de seu trabalho depende diretamente da qualidade de suas ferramentas. As tintas repousam em pequenos recipientes de cerâmica densas e perfeitamente misturadas. Ele aproxima o rosto não tanto para cheirar, mas para observar com uma atenção total que engaja todos os sentidos. Observa a superfície lisa da tinta preta, sua profundidade que parece não ter fim. É um preto que absorve luz, que convida o olhar a mergulhar cada vez mais fundo, sem nunca alcançar o fundo. Com um graveto fino especialmente reservado para este propósito, revolve suavemente o conteúdo, ouvindo o som discreto do movimento. Um sussurro quase inaudível, mas que seus ouvidos treinados captam claramente. Sente a consistência perfeita, que permitirá traços precisos e duradouros. Nem muito líquida, o que causaria borrões e sangramento, nem muito espessa, o que tornaria os traços grosseiros e irregulares. A tinta vermelha, reservada para títulos e palavras de importância especial, brilha discretamente à luz da manhã, que agora preenche completamente o interior da casa. É um vermelho profundo, rico, que lembra simultaneamente sangue e fogo, vida e transformação. Quando usada no papiro, esta cor salta aos olhos, demanda atenção, comunica importância antes mesmo que as palavras sejam lidas. O ambiente ao seu redor é de simplicidade absoluta. Não há ornamentos desnecessários, não há distrações que possam fragmentar a atenção. Apenas os instrumentos essenciais, organizados com precisão geométrica, sobre uma esteira de junco trançado. Cada objeto tem seu lugar exato, e essa ordem externa reflete a ordem interior que o escriba cultiva em sua mente e em seu coração. Há uma geometria sagrada nessa arrumação. Os pincéis, alinhados por tamanho e tipo, os recipientes de tinta posicionados exatamente onde sua mão os alcançará sem necessidade de olhar. O papiro empilhado de forma que a folha do topo possa ser removida com um único movimento fluido. Há algo profundamente reconfortante nessa repetição, nessa sequência de gestos que nunca muda. Em um mundo onde tantas coisas estão além de nosso controle, o clima, as cheias do Nilo, as decisões dos governantes, a saúde, o destino, este ritual matinal é uma ilha de certeza, um momento onde tudo é conhecido, onde cada ação produz exatamente o resultado esperado. O caminho até o local de trabalho. A porta se abre com um leve ranger, não um som desagradável, mas uma nota familiar que se tornou parte da sinfonia diária de sua vida. É o mesmo ranger que ouviu ontem, e anteontem, e em todos os dias que sua memória alcança. Há conforto nessa constância, nessa previsibilidade que permite à mente descansar em vez de estar constantemente alerta para novidades. O escriba sai para o mundo exterior, cruzando a soleira que separa o espaço privado de sua casa do espaço público da comunidade. O sol já subiu consideravelmente desde seu despertar, e seus raios oblíquos pintam de dourado as paredes de barro das casas vizinhas. A luz nesta hora específica possui uma qualidade particular. 4. Nem a suavidade rosada do amanhecer mais cedo, nem a intensidade branca e ardente do meio-dia que virá, mas algo intermediário, uma luz que é simultaneamente gentil e forte, prometendo calor sem ameaçar queimar. Primeiros passos. 1. As ruas estreitas de terra batida ainda guardam a umidade da noite, uma frescura que foi preservada pela ausência da luz solar direta durante as horas escuras. Seus pés descalços sentem a textura macia e fresca do chão sob cada passo. Não é lama, mas uma firmeza ligeiramente úmida que cede apenas minimamente sob seu peso. É uma sensação agradável, quase massageadora, e seus pés conhecem cada irregularidade do caminho. A cidade desperta. À sua volta, a cidade desperta aos poucos, como uma flor se abrindo pétala por pétala, quando tocada pelos primeiros raios do sol. Algumas portas se abrem discretamente, revelando interiores escuros, de onde emergem figuras que, como ele, começam suas jornadas diárias.
Vozes baixas trocam saudações matinais. Não há gritos ou algazarra, apenas cumprimentos respeitosos que reconhecem a presença do outro sem perturbar a quietude residual da noite. O ritmo natural. Ele caminha devagar, sem pressa, permitindo que seu corpo encontre o ritmo natural da caminhada. Não há destino urgente a alcançar. Não há horário rígido a cumprir. O tempo no Antigo Egito não é medido com a precisão neurótica de segundos e minutos, que obcecaria as civilizações futuras. Em vez disso, o tempo flui com a mesma naturalidade do próprio Nilo constante, mas não apressado, eterno, mas não ansioso. Aromas do amanhecer. O cheiro de pão, sendo assado em fornos de barro, começa a perfumar o ar, misturando-se com o aroma terroso das ruas úmidas e o toque quase imperceptível de incenso que escapa dos templos distantes. É uma combinação olfativa que define esta hora específica do dia, tão característica quanto uma impressão digital, e que o escriba associará para sempre com o início de suas jornadas diárias. Não há agitação, não há correria, apenas o despertar gradual e ordenado de uma comunidade que conhece seu lugar no mundo. Cada pessoa que o escriba passa tem um papel, um propósito, um lugar na intrincada tapeçaria da sociedade egípcia. O padeiro em seu forno, o oleiro em sua roda, o tecelão em seu tear, o escriba com seus pincéis, todos são fios essenciais no tecido que mantém a civilização funcionando com a harmonia de uma máquina bem oleada. O escriba passa por vizinhos que inclinam a cabeça em respeito silencioso, reconhecendo nele o guardião das palavras, o preservador da memória coletiva. Há uma dignidade inerente em sua posição, que não precisa ser verbalizada ou demonstrada ostensivamente. Todos sabem que, sem escribas como ele, o conhecimento se perderia, os registros desapareceriam, a própria continuidade da civilização seria ameaçada. Suas mãos, treinadas para segurar pincéis com precisão milimétrica, são tão essenciais quanto as mãos do agricultor que planta o grão ou do soldado que defende as fronteiras. As colunas do templo surgem à distância, imponentes contra o céu azul que se clareia a cada momento. Suas superfícies polidas, trabalhadas por artesãos cujo talento desafia a compreensão moderna, refletem a luz do sol nascente, criando um brilho suave que parece emanar de dentro da própria pedra. É como se a pedra tivesse capturado a luz do sol e agora a liberasse lentamente, uma fosforescência sagrada que transforma o material em algo transcendente. O escriba ergue o olhar, permitindo que seus olhos contemplem a grandeza das estruturas que seus ancestrais ergueram. Cada coluna representa décadas de trabalho, a pedra extraída de pedreiras distantes, transportada por vias fluviais e terrestres com engenhosidade impressionante, cortada e polida por mãos habilidosas, erguida em posição através de métodos que combinam física, matemática e uma compreensão intuitiva do peso e equilíbrio. E sente uma conexão profunda com aqueles que vieram antes, com todos os escribas que trilharam este mesmo caminho ao longo de gerações, carregando os mesmos tipos de instrumentos, movidos pelo mesmo propósito sagrado. É como se pudesse ver, em uma visão que transcende os olhos físicos, uma procissão fantasmagórica de figuras vestidas de linho branco, cada uma carregando sua bolsa de escriba, cada uma contribuindo seu pequeno, mas essencial pedaço para o grande mosaico do conhecimento humano que se estende através dos séculos. O som de seus passos se mistura ao pulsar calmo da cidade. Em algum lugar próximo, o tinido metálico de um artesão já em seu trabalho ecoa suavemente talvez um ferreiro moldando bronze, ou um joalheiro trabalhando ouro em fios delicados. Mais adiante, o balir distante de cabras sendo conduzidas ao pasto, suas vozes carregando aquela qualidade estranhamente melancólica que os animais possuem ao amanhecer. E sempre, sempre presente como um baixo contínuo em uma sinfonia complexa, o murmúrio constante do Nilo, aquela voz eterna que nunca cessa, que embala todas as atividades humanas com sua presença tranquilizadora.
revitalizadora. O escriba respira fundo, enchendo-se dos aromas da manhã, terra úmida que promete fertilidade, fumaça de lenha que fala de lares aquecidos e refeições preparadas com cuidado, flores de lótus que se abrem nos jardins dos templos, liberando seu perfume doce e ligeiramente almiscarado. Cada inalação traz uma camada diferente de informação sensorial, e seu cérebro processa tudo isso sem esforço consciente, construindo uma imagem olfativa completa do mundo ao seu redor. Quando finalmente chega ao seu destino, um espaço sombreado junto a um dos grandes edifícios administrativos, protegido do sol, mas ainda aberto o suficiente para receber luz natural, o escriba se senta com cuidado. Arruma sua túnica ao redor das pernas, garantindo que as pregas caiam adequadamente, colocando sua bolsa de instrumentos ao lado, posicionada exatamente onde sua mão a alcançará sem necessidade de olhar. A jornada foi curta em distância física, mas significativa em significado espiritual. Uma transição do espaço privado para o espaço público, do repouso para o trabalho, do ser pessoal para o ser profissional. E agora, com o corpo relaxado e a mente serena, alcançados através da caminhada consciente e da absorção tranquila dos estímulos ao seu redor, ele está pronto para começar o trabalho do dia, sabendo profundamente que cada hieróglifo que traçar será mais um elo na corrente infinita do conhecimento que conecta passado, presente e futuro. O início da escrita, onde a mente toca a eternidade, sentado à sombra fresca de uma coluna majestosa, cuja superfície ainda retém um pouco da frieza da noite, o escriba estende à sua frente uma folha nova de papiro. O ato de desenrolar a folha é em si uma cerimônia. Suas mãos seguram as bordas com delicadeza reverente, permitindo que o material se estenda em seu próprio ritmo, nunca forçando, sempre respeitando a natureza do material. A superfície lisa reflete sutilmente a luz filtrada que atravessa o espaço onde trabalha, aguardando o primeiro toque do pincel, como uma tela em branco aguarda o primeiro traço do artista. Mas este não é apenas um pedaço de material de escrita, é um portal para o futuro, um veículo através do qual as ideias do presente viajarão através dos séculos até alcançar olhos ainda não nascidos, mentes ainda não formadas, um mundo ainda não imaginado. Ele fecha os olhos por um momento, um gesto que se tornou tão automático quanto respirar. Este breve hiato não é procrastinação ou hesitação, é o momento de transição onde a consciência ordinária cede lugar ao estado mental particular necessário para o trabalho que está prestes a começar. É um momento de centralização, de coleta de todas as partes fragmentadas da atenção em um único ponto focal de concentração serena. Respira profundamente, sentindo o ar encher completamente seus pulmões, expandindo a caixa torácica, pressionando contra o diafragma. Segura a respiração por um momento no topo da inspiração, permitindo que o oxigênio se difunda completamente pelo sangue, alcançando cada célula, cada fibra muscular, cada neurônio em seu cérebro. Então libera o ar lentamente, controladamente, sentindo a tensão residual deixar seu corpo junto com a expiração. Quando abre os olhos novamente, há uma qualidade diferente em seu olhar, uma clareza que transcende a simples visão física. É como se uma névoa sutil tivesse sido removida, permitindo que veja não apenas a superfície das coisas, mas algo mais profundo, mais essencial. Há uma quietude interior que se reflete na firmeza absoluta de suas mãos, uma estabilidade que vem não de tensão muscular, mas de perfeito equilíbrio e centralização. A dança dos símbolos. O primeiro mergulho. O pincel mergulha na tinta preta com um movimento suave, quase reverente. As fibras tocam a superfície do líquido denso e penetram gradualmente, permitindo que a capilaridade natural as preencha completamente. Não há pressa. Forçar o processo resultaria em absorção irregular. Em vez disso, o escriba permite que a natureza siga seu curso, que as fibras absorvam o líquido em seu próprio ritmo perfeito. O primeiro traço.
O primeiro traço desce sobre o papiro com delicadeza absoluta, uma linha vertical, firme, mas não rígida, que marca o início de um novo registro, de uma nova história que será preservada através dos séculos. Há algo quase mágico neste momento de contato inicial entre pincel e papiro, quando o potencial se torna real, quando o pensamento se materializa em forma visível. Os hieróglifos começam a se formar, um após o outro, em sequência ordenada e bela. Cada símbolo é uma pequena obra de arte. Cada curva e linha carrega significado profundo. O olho de Horus, o pássaro em perfil, a onda estilizada representando água. Cada imagem não é apenas um símbolo fonético, mas uma representação visual que carrega camadas de significado. O escriba registra números de colheitas, tantas sacas de grão amarradas e empilhadas nos armazéns, tantos fardos de linho tecido e preparado para uso, tantas ânforas de azeite prensado das azeitonas que crescem nas terras além do delta. Mas estes não são apenas números abstratos, simples quantidades sem alma. São a representação tangível da abundância da terra, da generosidade do Nilo, cujas cheias anuais depositam o lodo negro e fértil que permite que as culturas floresçam. São o testemunho do trabalho de inúmeras mãos sob o sol egípcio, agricultores que se curvaram sobre campos irrigados, tecelões que passaram horas em seus teares, prensadores de azeite que operaram as prensas de pedra com força rítmica e constante. Cada algarismo que ele traça é uma celebração silenciosa da ordem e da prosperidade, um reconhecimento de que a civilização se sustenta sobre a capacidade de produzir, armazenar e distribuir recursos de forma organizada. O som suave do pincel tocando o papiro se torna uma espécie de mantra, um ritmo repetitivo e hipnótico que preenche o espaço ao redor do escriba e o puxa cada vez mais profundamente para dentro do estado de fluxo. Toque, deslize, ergue. Toque, deslize, ergue. O movimento é tão familiar que quase dispensa pensamento consciente, permitindo que sua mente entre em um estado especial, aquele estado de fluxo sereno onde não há separação entre o trabalhador e o trabalho, entre o escriba e a escrita, entre o pensamento e a ação. Neste estado, o tempo deixa de ter significado convencional. Não há passado onde habita o arrependimento, não há futuro onde mora a ansiedade. Há apenas o eterno presente deste momento de criação, deste exato instante onde o pincel toca o papiro, onde a tinta flui, onde o símbolo nasce. É um estado que atletas modernos chamariam de estar na zona, que místicos reconheceriam como uma forma de meditação, que psicólogos definiriam como absorção total. Ao seu redor, a vida continua em seu ritmo tranquilo. Pessoas passam em silêncio, respeitando instintivamente a concentração do escriba, reconhecendo que interrompê-lo seria uma transgressão contra algo sagrado. Algumas param brevemente, a uma distância respeitosa, observando com admiração o trabalho delicado, os símbolos que surgem como mágica sob seus dedos hábeis. Crianças olham com olhos arregalados, absorvendo a cena com aquela capacidade de assombro total que é privilégio da juventude. Talvez uma delas sonhe neste momento com o dia em que também poderá dominar essa arte sagrada, quando suas próprias mãos guiarão pincéis sobre papiro, quando ela também se tornará uma guardiã da palavra escrita, uma preservadora de conhecimento. Mas o escriba mal percebe essas presenças, não por desprezo ou arrogância, mas porque sua atenção está completamente, absolutamente absorvida pelos caracteres que nascem diante dele. Cada hieróglifo requer uma porcentagem específica de sua consciência, uma quantidade exata de atenção focada. Não há sobras mentais para distribuir a outros estímulos. É uma concentração que não é tensa ou forçada, mas natural e relaxada, como a concentração de um rio que flui sempre em direção ao mar,
4 total, mas sem esforço. Pausa ao meio-dia. O descanso necessário. O sol alcança seu ponto mais alto no céu, aquela posição vertical, onde as sombras se encolhem a quase nada, e o calor do dia atinge sua intensidade máxima. A luz, que no início da manhã era dourada e suave, agora é branca e implacável, refletindo das superfícies de pedra polida com um brilho que força os olhos a se estreitarem. O ar parece vibrar com a intensidade do calor, criando aquelas ondulações ilusórias que fazem objetos distantes parecerem dançar e se contorcer. Até a sombra onde o escriba trabalha, geralmente um refúgio de frescor relativo, parece reter um pouco do calor que emana da terra aquecida. O chão de pedra sob seus pés absorveu horas de radiação solar e agora irradia esse calor de volta para cima, criando uma armadilha térmica que torna o ar denso e pesado. Ele sente o suor começar a formar pequenas gotas em sua testa, acumulando-se nas sobrancelhas, descendo ocasionalmente pela lateral do rosto em um rastro úmido e levemente irritante. Reconhece o momento de fazer uma pausa 4, não porque um relógio ou campainha lhe diga, mas porque seu corpo comunica claramente a necessidade. Há uma sabedoria em ouvir essas mensagens corporais, em respeitar os limites físicos, em vez de forçá-los até o ponto de colapso. A cultura do Antigo Egito, embora exigente em muitos aspectos, compreende intuitivamente que produtividade sustentável requer períodos de descanso, que a mente trabalha melhor quando o corpo é cuidado adequadamente, protegendo o trabalho, com cuidado reverente que caracteriza cada uma de suas ações relacionadas aos instrumentos de escrita. Ele coloca o pincel de lado, não jogado casualmente, mas posicionado com cuidado em seu lugar apropriado. Cobre o tinteiro com uma pequena tampa de cerâmica para que a tinta não seque sob o calor intenso, preservando sua consistência perfeita para quando retomar o trabalho. Ancorando as palavras. Pesa as bordas do papiro com pequenas pedras polidas pelo tempo e pelo manuseio. Cada uma foi escolhida especificamente para este propósito, seu peso calibrado para ser suficiente para manter o papiro plano sem danificar as fibras delicadas. As pedras também foram posicionadas para não cobrir nenhuma parte do texto já escrito, respeitando as palavras, mesmo em sua ausência temporária. O despertar do corpo. Ergue-se lentamente, muito lentamente, dando tempo para que o sangue que se concentrou em seus membros inferiores durante horas de posição, sentada, possa circular novamente adequadamente. Sente os músculos das pernas protestarem levemente, não uma dor aguda, mas aquela rigidez que vem de manter a mesma posição por tempo prolongado. É um desconforto familiar e até bem-vindo, um lembrete de que possui um corpo físico com necessidades que devem ser atendidas. Ele se alonga sem pressa, cada movimento uma forma de diálogo gentil com seu próprio corpo. Ergue os braços acima da cabeça, sentindo a coluna vertebral se estender, os discos entre as vértebras se expandirem levemente, o espaço sendo criado onde antes havia compressão. Arqueia suavemente as costas, revertendo a curvatura que se formou durante as horas, inclinado sobre seu trabalho. Gira o pescoço de um lado para o outro, ouvindo os pequenos estalos de articulações que se realinham, músculos que liberam tensão acumulada. Cada movimento é deliberado, consciente, uma forma de agradecer ao corpo pelo serviço prestado. Não há impaciência ou desdém pelo veículo físico que permite que sua mente realize seu trabalho. Em vez disso, há respeito, gratidão até, pelo fato de que este conjunto complexo de ossos, músculos, nervos e órgãos funciona tão bem, permitindo que ele execute tarefas delicadas que requerem coordenação motora fina e resistência física. Água fresca do Nilo. Em uma jarra de cerâmica mantida deliberadamente na sombra mais profunda que pôde encontrar, a água aguarda cristalina e surpreendentemente revigorante. Foi coletada nesta manhã mesmo, quando o rio ainda estava fresco da noite, antes que o sol começasse seu trabalho de aquecimento. Cada gole é um presente, uma bênção líquida que desce pela garganta seca, refrescando não apenas a boca, mas parecendo penetrar em cada célula, reidratando tecidos, restaurando equilíbrio. Pão
e tâmaras. Alimento simples, honesto, que sustenta o corpo sem pesar no estômago ou tornar a mente lenta. O pão é de cevada, denso e nutritivo, assado esta manhã em um dos muitos fornos comunais da cidade. O sabor doce das tâmaras, aquele doce natural, não refinado, que vem diretamente da árvore, contrasta perfeitamente com a textura firme e levemente ácida do pão. Juntos, criam uma refeição balanceada, que fornece energia sustentável sem excessos. Descanso à sombra. Um lugar cuidadosamente escolhido, protegido do ataque direto do sol do meio-dia, mas ainda aberto o suficiente para que o ar circule. É um dos segredos da arquitetura egípcia 4, criar espaços onde a brisa natural pode fluir, carregando consigo o calor excessivo, trazendo alívio mesmo nas horas mais quentes do dia. Aqui, sentado ou deitado, o corpo pode se recompor, os músculos podem relaxar completamente, a mente pode vagar sem propósito ou direção. O escriba caminha lentamente até a margem do rio, não muito distante de seu posto de trabalho, talvez 100 passos, talvez um pouco mais, mas sempre dentro da distância que permite retornar rapidamente se necessário. Suas sandálias, que ele coloca apenas para essas caminhadas sobre terreno mais acidentado, afundam levemente na areia úmida próxima à água. A sensação é agradável. 4. A areia moldando-se ao formato de seus pés, cedendo, mas ainda oferecendo suporte adequado. Ele para por um momento, apenas observando, permitindo que seus olhos 4, cansados de focar em símbolos minúsculos, por horas a fio 4, descansem na vastidão aberta do rio e do horizonte além. O Nilo flui eterno, sua superfície cintilando sob o sol do meio-dia, como se milhares de estrelas tivessem caído do céu durante a noite e agora ficassem dançando sobre as ondas, capturadas, mas não aprisionadas, livres, mas não escapando. Embarcações passam ocasionalmente 4 pequenas barcas de pescadores com suas redes estendidas, barcos de carga maiores com suas velas triangulares, características capturando a brisa que sopra eternamente do norte, trazendo ar do Mediterrâneo distante. Movem-se com graça silenciosa pela artéria vital do Egito, cada uma carregando sua própria história, seu próprio propósito, sua própria contribuição para a circulação constante de pessoas e bens que mantém a civilização funcionando. Ele se senta na margem, permitindo que seus pés toquem a água fresca. A sensação é imediatamente profundamente revigorante. 4. O contraste entre o calor do ar, o calor de seu corpo aquecido pelo trabalho e pelo sol, e a frescura surpreendente da água, cria um equilíbrio perfeito, uma harmonização de temperaturas que acalma instantaneamente o sistema nervoso. Retorno às tarefas. A arte da revisão. Revigorado pela pausa e pela proximidade vivificante do rio sagrado, o escriba retorna ao seu lugar de trabalho com passos que, embora medidos e calmos como sempre, carregam uma energia renovada. O calor do meio-dia, embora ainda intenso, começou sua lenta, mas inexorável descida. Não é que o ar tenha esfriado significativamente. 4. A temperatura continua elevada 4, mas há uma qualidade diferente agora. Uma promessa sutil, mas real, de que o dia começará eventualmente a ceder à noite, de que alívio está a caminho, de que tudo, inclusive o calor mais severo, é temporário. Ele se acomoda novamente em sua posição familiar com uma facilidade que vem apenas da repetição ao longo de incontáveis dias. O corpo conhece exatamente como se dobrar, onde colocar o peso, qual ângulo da coluna produzirá menos fadiga ao longo das horas. Ajusta o papiro à sua frente. 4. As pedras que o mantinham no lugar são cuidadosamente removidas e posicionadas ao lado, prontas para uso futuro. 4. E observa com satisfação tranquila o trabalho já realizado. Linhas após linhas de hieróglifos perfeitamente formados cobrem a superfície do papiro, testemunho silencioso, mas eloquente de horas de concentração dedicada. Cada símbolo está precisamente onde deveria estar. Cada espaçamento é uniforme. Cada traço possui a espessura e curvatura apropriadas. É um trabalho
trabalho que qualquer mestre escriba aprovaria. E embora o nosso escriba não seja dado ao orgulho excessivo, há uma satisfação legítima em reconhecer que seu ofício está sendo exercido com a competência que a posição exige. Novos registros aguardam, mas o trabalho não terminou. 4. A jornada do sol pelo céu ainda tem horas pela frente, e enquanto houver luz adequada, há trabalho a ser feito. Ainda há registros adicionais a fazer, documentos que chegaram de outras partes do Império Egípcio e necessitam ser processados e arquivados, números que devem ser verificados e confirmados antes de serem considerados oficiais. Textos antigos demandam cuidado. Há também textos mais antigos a copiar 4 documentos cujo papiro original está começando a mostrar sinais de idade, amarelecendo nas bordas, tornando-se quebradiço apesar de todos os cuidados de armazenamento. Esses textos devem ser transcritos para novo papiro antes que se degradem além do ponto onde possam ser lidos, preservando assim o conhecimento que contém para futuras gerações. Símbolos requerem revisão, e há sempre a tarefa contínua de revisar trabalhos anteriores. 4. Tanto seus próprios quanto de outros escribas. 4. Verificando a precisão de cada símbolo, a correção de cada palavra, a integridade de cada número. É um trabalho que requer atenção meticulosa, mas não há atenção nessa concentração. 4. Apenas uma presença calma e total no momento presente. O escriba mergulha o pincel na tinta, sentindo novamente aquele peso familiar, aquela textura conhecida que se tornou verdadeiramente uma segunda natureza ao longo de anos de prática diária. As fibras absorvem o líquido denso com a capilaridade perfeita que vem de pincéis bem mantidos, bem cuidados, tratados não como meros instrumentos, mas como parceiros no trabalho sagrado de preservar conhecimento. Desta vez, sua tarefa principal é revisar um texto mais antigo. 4. Um documento que registra transações comerciais de uma geração anterior, mas que foi identificado como contendo algumas pequenas inconsistências que precisam ser verificadas e, se necessário, corrigidas. A tarefa requer uma abordagem diferente da criação de novos textos. Aqui, ele não está compondo, mas curando. 4. Não está criando, mas preservando e refinando. Exame minucioso. Cada hieróglifo é examinado com cuidado amoroso, quase carinhoso. O escriba compara as formas com as imagens perfeitas que carrega na memória. 4 imagens que foram gravadas em sua consciência através de anos de estudo intensivo, anos de cópia repetida de textos modelares, anos de correções recebidas de mestres mais experientes. Procura por desvios sutis. 4. Uma curva que se tornou muito pronunciada ou insuficientemente definida. Uma linha que deveria ser perfeitamente vertical, mas que se inclinou levemente. Um espaçamento entre caracteres que se tornou irregular devido ao envelhecimento do papiro ou à mão menos certa de um escriba menos experiente. Correção compassiva. Quando encontra um traço que se desviou levemente do padrão idealizado, não há julgamento, não há crítica mental do escriba anterior que pode ter cometido o erro. Há apenas a ação correta e precisa de fazer a correção necessária. Um toque adicional de tinta aqui, espessando uma linha que se tornou fina demais. Um leve ajuste na curvatura ali, trazendo um arco de volta à sua forma apropriada. São pequenos gestos que parecem insignificantes isoladamente, mas que coletivamente mantêm a integridade do texto através do tempo, garantindo que as palavras escritas há décadas permaneçam tão claras e legíveis quanto no dia em que foram originalmente traçadas. Há uma satisfação profunda, quase meditativa, neste trabalho de refinamento. É diferente da satisfação que vem da criação de novos registros, onde há o prazer de ver algo emergir do nada, de dar forma física a pensamentos e números. Aqui, a satisfação é mais sutil, mais contemplativa. 4. É a satisfação de cuidar,
de preservar, de garantir que o conhecimento dos ancestrais não se perca ou se distorça com a passagem inexorável dos anos. Cada símbolo que ele aperfeiçoa é uma promessa renovada de continuidade, uma afirmação silenciosa, mas profunda, de que a sabedoria do passado terá valor para o futuro, de que as palavras escritas por mãos que já viraram pó continuarão a comunicar através dos séculos. E nesse papel de guardião, de curador, de preservador, o escriba encontra um propósito que transcende completamente sua existência individual. 4. Ele se torna um elo na corrente dourada de transmissão, que conecta passado distante a futuro inimaginavelmente remoto. O tempo flui suavemente enquanto ele trabalha, como água passando através de dedos levemente curvados. A repetição dos gestos 4, molhar o pincel na tinta, traçar ou corrigir, observar com olhos críticos mas compassivos, avaliar se mais ajustes são necessários, satisfeito, continuar para o próximo 4, cria um ritmo quase musical, uma cadência que embala a consciência em um estado de absorção total. Não há monotonia, pois cada hieróglifo é único. Cada texto traz suas próprias sutilezas e desafios particulares. A mente permanece alerta, mas relaxada, engajada, mas sem esforço excessivo. O fim da tarde e a jornada de volta. O céu começa sua transformação diária mais espetacular. 4. Aquele show de cores que nunca deixa de maravilhar, não importa quantas vezes seja testemunhado. O azul intenso e implacável do meio-dia cede gradualmente a tons mais suaves, mais gentis com os olhos. Primeiro, lavanda pálido se espalha desde o horizonte oriental. Depois, rosa delicado começa a atingir as nuvens esparsas que pairam próximas ao horizonte ocidental. E então, como se o próprio céu tivesse se incendiado com fogo divino, surgem os dourados profundos e os vermelhos ardentes que anunciam a despedida iminente do sol. É um espetáculo que transforma completamente a paisagem, que faz até os objetos mais mundanos parecerem tocados por magia, que lembra a todos que testemunham que vivem em um mundo de beleza surpreendente se apenas pararem para notar. O escriba ergue o olhar de seu trabalho, permitindo que seus olhos cansados, 4 cansados de horas, focando em detalhes minúsculos, 4 descansem na beleza expansiva do horizonte. É um momento que ele aguarda todos os dias, não com impaciência ou inquietação, mas com a antecipação tranquila e satisfeita de quem sabe que certas coisas belas são dignas de pausa e contemplação, de quem compreende que apreciar beleza é parte essencial de viver plenamente. A luz muda não apenas no céu distante, mas em tudo ao seu redor, transformando o familiar em extraordinário. As colunas de pedra que durante o dia pareciam sólidas, imóveis, quase eternas em sua permanência, agora parecem quase etéreas, suas superfícies capturando e refletindo os tons cambiantes do céu em uma dança hipnótica de luz e sombra que muda a cada segundo que passa. As paredes de barro das casas distantes, que sob o sol do meio-dia eram apenas superfícies marrons monótonas, agora brilham com um calor rosado, como se tivessem sido tocadas por fogo gentil, como se estivessem iluminadas de dentro por alguma fonte de luz misteriosa. Até o Nilo participa da transformação, sua superfície se tornando um espelho líquido que reflete cada nuance da paleta celestial, duplicando a glória do céu em sua própria superfície fluida. O escriba começa o ritual de encerramento de seu dia de trabalho. 4. Um ritual tão importante e tão cuidadosamente executado quanto o ritual matinal de preparação. Com movimentos deliberados e cuidadosos que nunca se apressam, ele limpa cada pincel, removendo toda a tinta, lavando as fibras meticulosamente em água limpa, até que estejam completamente pristinas novamente, prontas para uso no dia seguinte. Enquanto organiza seus pertences na bolsa familiar, cujo tecido foi suavizado por anos de uso e cujas alças se moldaram perfeitamente ao formato de seu ombro, o escriba permite que seus olhos se demorem uma última vez no trabalho do dia.
Linhas e mais linhas de texto preenchem múltiplas folhas de papiro, registros preservados com precisão e cuidado, conhecimento transmitido fielmente de geração para geração, ordem mantida em um mundo que sempre ameaça deslizar em direção ao caos. E agora, com a bolsa ao ombro e o coração curiosamente leve apesar do cansaço físico, ele se levanta 4, permitindo mais uma vez que seus músculos protestem brevemente antes de se ajustarem à mudança de posição. 4 e começa sua jornada de volta para casa, deixando para trás o local de trabalho que o abrigou durante as horas de luz, confiante de que estará lá amanhã, aguardando seu retorno quando o sol nascer novamente e o ciclo eterno recomece. As ruas que percorre agora são as mesmas da manhã, fisicamente idênticas, mas completamente transformadas pela luz diferente, pelo momento diferente do dia, pela energia diferente que permeia tudo. A energia frenética que poderia ter marcado outras horas 4, embora frenética seja talvez forte demais para descrever qualquer momento na vida egípcia antiga. 4 está completamente ausente. O descanso noturno e o abraço das estrelas. Dentro da casa, a escuridão é suave e acolhedora, não ameaçadora ou opressiva. É pontuada apenas pela luz trêmula de uma única lamparina de óleo, que o escriba acende com mãos experientes, e um fragmento de brasa preservada do dia anterior. A chama pequena, mas constante, lança sombras dançantes nas paredes simples, criando uma atmosfera de intimidade e acolhimento que transforma o espaço físico em algo mais 4, não apenas uma estrutura de barro e madeira, mas um verdadeiro lar, um santuário contra o mundo exterior. O espaço familiar o envolve como um abraço silencioso. Cada objeto está exatamente onde deveria estar 4, não porque foi colocado ali momentos antes, mas porque este tem sido seu lugar por meses, talvez anos. Cada superfície é conhecida intimamente. 4, a textura da parede de barro que sua mão toca ao passar, a suavidade da esteira de junco onde dormirá, a forma familiar da jarra de água. Todo o ambiente está impregnado com a energia acumulada de dias, meses, anos de vida, vivida com propósito e simplicidade. É como se as próprias paredes tivessem absorvido suas intenções, seus pensamentos calmos, sua dedicação tranquila, e agora irradiassem essa qualidade de volta para ele, criando um ciclo de reforço positivo onde o espaço e o habitante nutrem mutuamente um ao outro. Ele coloca a bolsa de instrumentos em seu local habitual. 4, um canto específico onde sempre repousa durante a noite, onde está protegida, mas facilmente acessível para a manhã seguinte. E até esse gesto simples, esse ato mundano de colocar uma bolsa no chão, carrega um peso de ritual, de encerramento apropriado. É o gesto final que marca a transição do trabalho para o descanso, do público para o privado, do fazer para o ser. Corpo que relaxa. Cada músculo libera a tensão acumulada ao longo do dia. Ombros que estiveram ligeiramente elevados durante horas de trabalho, concentrado agora descem, liberando espaço no pescoço. Mandíbula que estava levemente cerrada se afrouxa. Mãos que seguraram pincéis com precisão milimétrica agora se abrem. Dedos se estendem. Mente que aquieta pensamentos que durante o dia fluíam com propósito e direção clara, agora começam a se dissipar como névoa quando tocada pelos primeiros raios do sol. Não há nada mais a resolver, nada mais a planejar, nenhuma decisão a tomar, apenas quietude crescente, expandindo-se como ondas em um lago calmo. Respiração profunda. O ar entra e sai dos pulmões em ondas cada vez mais lentas e profundas. Cada expiração carrega consigo mais um pedaço do dia 4, uma preocupação menor liberada, uma tensão residual dissolvida. Cada inspiração traz mais paz, mais calma, mais entrega ao momento presente.
O escriba se deita em sua esteira simples, uma superfície que não oferece o acolchoamento luxuoso que gerações futuras considerarão necessário, mas que é perfeitamente adequada às suas necessidades. Ajusta o pequeno travesseiro sob sua cabeça. 4. Um saco de tecido preenchido com fibras secas de plantas, moldado ao longo do tempo ao formato de seu crânio. A textura familiar do tecido contra sua pele é profundamente reconfortante. Um toque que conhece desde sempre, que associa com descanso e segurança. Ele fecha os olhos, não forçando o sono, mas simplesmente permitindo que chegue em seu próprio tempo, em seu próprio ritmo natural. Não há luta, não há esforço para fazer o sono acontecer. Há apenas abertura, receptividade, uma rendição gentil ao processo natural que seu corpo sabe executar perfeitamente se a mente apenas sair do caminho e permitir. Através da abertura da casa, aquela janela sem vidro que permite que ar e som circulem livremente, o som distante do Nilo chega até ele. Té é o mesmo murmúrio eterno que ouviu esta manhã ao despertar, que acompanhou todo o seu dia, mesmo quando sua atenção consciente estava focada em outras coisas, e que agora o embala gentilmente em direção ao sono. Aquele sussurro que acompanhou toda a sua vida, que embalou sua infância quando dormia nos braços de sua mãe, que testemunhou todos os seus dias de trabalho e todos os seus sonhos noturnos, e que continuará fluindo muito depois que ele próprio tiver se tornado parte do lodo fértil que nutre as margens do grande rio. Sua respiração se sincroniza naturalmente, inevitavelmente com o som da água. Inspiração lenta e profunda. O rio flui em sua jornada eterna. Expiração completa e relaxada. O rio continua fluindo, imperturbável, imutável. Não há separação real entre o escriba e o rio, entre o homem e o mundo natural ao seu redor. Ambos são manifestações da mesma força vital universal, ambos participantes da mesma dança cósmica. Tudo é parte da mesma tapeçaria infinita, do mesmo ritmo universal que governa as estrelas em seus cursos através dos céus. As marés oceânicas distantes respondendo à lua, os batimentos de cada coração humano e animal, o ciclo eterno e perfeitamente confiável de dia cedendo à noite, cedendo ao dia novamente. Imagens começam a flutuar através de sua consciência, crescentemente nebulosa e difusa, 4 fragmentos do dia que passou, memórias que se apresentam sem serem chamadas. O primeiro raio de sol dourado, atravessando a abertura da casa e pousando em suas pálpebras fechadas. O peso familiar e reconfortante do pincel em sua mão. A beleza serena dos hieróglifos recém-traçados, ainda úmidos de tinta preta brilhante. O sabor doce e nutritivo das tâmaras consumidas ao meio-dia. A luz dourada espetacular do entardecer, transformando o mundo inteiro em algo mágico e irreal. Mas essas imagens não prendem sua atenção ou desencadeiam cadeias de pensamentos elaborados. Elas simplesmente flutuam e passam, como folhas coloridas levadas pela corrente suave e inevitável de um riacho, observadas, mas não agarradas, notadas, mas não retidas. Não há apego, não há tentativa de prolongar ou analisar. Há apenas o fluxo constante de consciência gradualmente se dissolvendo em inconsciência. O corpo se torna cada vez mais pesado, como se estivesse afundando gentilmente na esteira, através da esteira, na terra abaixo, tornando-se gradualmente um com o solo que sustenta tudo. Os limites entre eu e não eu, entre escriba e ambiente, entre interior e exterior, começam a se dissolver e se tornar permeáveis, menos definidos. Ainda há consciência, mas é uma consciência diferente agora, 4 difusa, expandida, sem foco específico ou objeto definido. Não é a consciência pontiaguda e precisa necessária para traçar hieróglifos ou fazer cálculos complexos. É algo mais suave, mais amplo, mais parecido com a consciência que pode existir em toda a natureza. 4. Uma presença sem agenda, uma existência sem esforço. Há apenas presença pura, apenas existência sem camadas de identidade, sem nome, sem forma definida, sem história pessoal.
Por este breve momento antes que o sono complete sua chegada, o escriba existe simplesmente como consciência pura, não diferente da consciência que pode residir no rio, nas estrelas, no próprio cosmos. O som do Nilo continua, eterno e absolutamente imutável, através de todas as mudanças superficiais, e carregado por esse som ancestral que existia antes de qualquer memória humana, embalado pela escuridão gentil e acolhedora, abraçado pela paz que permeia cada fibra de seu ser físico e espiritual, o escriba finalmente desliza completamente e irrevogavelmente para o sono profundo. A consciência se apaga como a chama de uma lamparina quando o óleo finalmente se esgota, não abruptamente com um choque ou sobressalto, mas gradualmente, suavemente, naturalmente, quase imperceptivelmente. Um momento ainda há consciência, e no próximo momento simplesmente não há mais, substituída pelo escuro veludo do sono sem sonhos. E o sono que o reclama é profundo e reparador, o descanso perfeito e completo de quem viveu bem mais um dia de sua jornada terrena, de quem cumpriu seu propósito com dedicação, de quem se permitiu estar presente em cada momento sem lutar contra o fluxo natural da vida. E assim, querido viajante do tempo, concluímos nossa jornada de 2 horas, através de um dia na vida de um escriba do Antigo Egito. Espero profundamente que esta experiência tenha lhe proporcionado não apenas informações históricas, mas uma verdadeira sensação de como era viver naquele tempo, naquele lugar, naquele ritmo completamente diferente de existência. Se você apreciou esta viagem imersiva através dos séculos, se sentiu as texturas, os aromas, os sons daquele mundo antigo, faça um favor a si mesmo e ao canal. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e, principalmente, comente abaixo qual será nossa próxima aventura juntos. Até a próxima jornada, que você carregue consigo um pouco da paz, da presença e do propósito que caracterizavam a vida no Antigo Egito. Até breve.